4 pães de trigo Dona Cisa, meia dúzia de banana e uma água sem gás. Quebrando altas ondas e a raça vai na fria. O inesperado, imprevisto, comendo ostra marisco e o mangue do lado pra fornecer a informação. Maruína lixou, Maruína insetou, Maruína manifestou, Maruína tá certo. Olá, esse é o primeiro Maruim TV, um programa organizado pelo Coletivo Maruim, que irá ao ar todas as primeiras terças-feiras do mês, às 20 horas. Mas você também pode ver o programa na íntegra quando quiser no nosso canal do YouTube. O Coletivo Maruim foi formado há cerca de um ano por jovens jornalistas e estudantes para tratar de assuntos de Florianópolis e outros temas da América Latina. O meu nome é Luara Vandelli e neste primeiro programa iremos abordar a discussão sobre a redução na maioridade penal. No mês passado, começamos a produzir uma série de reportagens sobre o tema. Na primeira delas, entrevistamos o deputado federal do PSD, João Rodrigues, que se diz da bancada da bala e é favorável ao projeto de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A segunda reportagem, entrevistamos 4 adolescentes que estão internados no sistema socioeducativo. 3 deles no Centro de Atendimento Socioeducativo, o CASE, em Barreiro, São José, e uma adolescente que está interna no Centro de Internação Feminina, o CIF, na Agronômica. Na terceira reportagem, entrevistamos a assessora jurídica da Vara da Infância de Florianópolis, Nayara Aline Schmidt, e o advogado criminalista que pesquisa a questão do racismo estrutural no sistema penal e socioeducativo, Luciano Góes. E é ele que está aqui conosco, não é, Luciano? Olá, Lara, tudo bem? Tudo bem. Vamos tentar discutir um pouco essa questão problemática. Na entrevista que eu fiz contigo, eu e a Thaís Ferraz, nós conversamos um pouco sobre o fato de você ter trocado o termo que antes você chamava de sistema penal subterrâneo para paralelo, né? Você divide o sistema penal em 2, que seria o formal e um que seria paralelo ou subterrâneo. Mas que você disse que aqui no Brasil, no caso, é bem explícito, porque a gente tem esse número de 83 jovens negros mortos por dia, né? Que é um dado da Anistia Internacional com base do mapa da violência. Eu queria saber como se dá esse sistema penal, que também, por analogia, é muito parecido no sistema socioeducativo, aqui em Florianópolis e Santa Catarina. Bom, ele é muito mais do que parecido. Ele se reflete no sistema socioeducativo que fazem parte de um sistema único, né? O nosso sistema de controle racial social. Antes de falarmos na questão social enquanto termos, enquanto consequência de um capitalismo tardio, nós temos que falar de raça e de racismo, né? Consequentemente. E, portanto, um sistema de controle racial, né? Que foi um dos primeiros fatores de identificação, né? Trazidos aqui para o Brasil, né, como herança do centro, enquanto Europa. Esse sistema, esse sistema penal paralelo é a nossa gênese, né? No Brasil, a punição, a violência, a domesticação fazem parte do nosso sistema, da nossa estrutura estatal, né? Então, a violência direcionada para o corpo, né, como molde, né, é a nossa marca. E o sistema socioeducativo paralelo, podemos chamá-lo assim também, ele é muito explícito. No mapa da violência, como você colocou, divulgado há pouco, nos mostra que em 2013, né, o Brasil chegou ao patamar de terceiro degrau, né, em termos de homicídio em jovens, em crianças e adolescentes, né? Em 2013, nós chegamos a 5.200 aproximadamente mortes por homicídio. Desse total, 3.500 mais ou menos são de adolescentes entre 16 e 17 anos. Então, assim que eles ingressam na maioridade, quando chegam lá, né, eles são julgados nesse sistema que ele não tem um lapso temporal, ele não tem um limite temporal, né, etário, né? A única limitação que ele encontra é exatamente a limitação territorial, né? Nos territórios, assim como a Nayara colocou, como ela desenhou, né, a Florianópolis, isso se reflete muito fácil, né? Determinados bairros, sempre periféricos, né, esse sistema atua, esse sistema seleciona, né? Você não vai encontrar isso na beira-mar, né? Mas
a partir do véu de concreto que os prédios da beira-mar nos colocam, você vai encontrar. Né? Você vai encontrar policial que bate em qualquer pessoa, né? Sem querer saber se é homem, mulher, velho, enfim. É claro que ele tem um direcionamento, tem uma programação, né? O que eu chamo de programação racista do nosso sistema, né? Pelo seu racismo estrutural, e que você não sequer tem o direito de saber quem é aquele policial, né? Porque ele não traz a identificação. Né? Isso é muito normal, muito comum. Para continuar a discussão, vamos mostrar um trecho onde a assessora jurídica da Vara da Infância, Nayara Aline, comenta sobre a seletividade do sistema socioeducativo. Sempre os mesmos bairros, né? E que coincidentemente não são os bairros turísticos da Ilha da Magia, né? Os adolescentes sempre vêm desses lugares, quer dizer, no norte da ilha eles não vêm de Jurerê, mas eles sempre são apreendidos na Vila do Arvoredo, né? Mais conhecida como Favela do Siri, ou no sul da ilha eles dificilmente vêm do Ribeirão, mas eles vêm da Tapera, né? No centro eles nunca vêm da Beira-Mar, mas eles vêm do Horácio, de todos os lugares que não estão nos mapas turísticos de Florianópolis, né? Se a partir de um acúmulo crítico, né, da criminologia, você passa a entender que existe um recorte de classe, um recorte de gênero, um recorte de raça, né, na seleção da clientela do sistema de justiça penal, esses mesmos recortes acontecem no sistema socioeducativo. Quando eu mencionei antes que existe um espelhamento do sistema socioeducativo, na medida em que ele também seleciona e estigmatiza, essa seleção começa na ação da polícia. E a polícia vai justificar várias das ações dela a partir da atitude suspeita. Essa atitude suspeita é a cor da pele do guri, é a roupa que ele veste, é o lugar em que ele está, que normalmente é o lugar em que ele mora. Então, acabamos de ver um trecho da reportagem onde a gente conversou muito sobre a questão de o quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que está em vigor há 25 anos, acabou de fazer aniversário de 25 anos nesse mês de julho, o quanto falta para ele realmente ser respeitado e ser posto em prática, né? Eu queria saber, Luciano, quais são os limites do ECA e quanto falta para que ele seja realmente respeitado aqui no Brasil? Olha, Luara, nesse contexto, né, que a gente se encontra, sendo terceiro país que mais mata crianças e adolescentes, eu acredito que fica explícito que tanto o ECA quanto a Constituição, né, que tem 2 anos, né, a mais, eles estão muito longe de garantir algum direito a essas crianças, adolescentes e adultos, né, na população em geral. Nenhum direito dessa quase gente que forma a clientela desse sistema é garantido. Então você não tem direito à saúde, não tem direito à vida, não tem direito à educação, não tem direito a nada. Né? Então eu acho muito difícil nós procurarmos uma efetividade desses direitos, né, nessa sociedade que nós vivemos, uma sociedade explicitamente excludente. Mas eles têm um objetivo que é fundamental, né, que é a redução de danos. Enquanto nós caminhamos em busca de uma sociedade melhor, um caminho muito longo, né, e muito difícil, acredito que eles façam esse papel de garantir o mínimo necessário. Né? Então nós temos que garantir que esses estatutos, esses códigos legais cumpram o mínimo de uma exigência enquanto direitos humanos. Né? Garantir a vida dessas crianças e adolescentes que estão sendo mortos todo dia, dos negros que são mortos, que são torturados todo dia, né? Que formam o nosso genocídio diário, das mulheres que são violentadas, enfim, toda essa minoria, que ainda é colocada assim, né? Minoria, mas que na verdade forma uma maioria objetificada, que essas maiorias sejam respeitadas, né? Enquanto seres humanos. Então, Luciano, tanto você quanto a Nayara colocaram que a criminalização dos jovens não começa na abordagem da polícia.
Então, como se dá a criminalização da juventude, sobretudo a juventude negra das periferias? Bom, acho que é importante a gente salientar que a nossa matriz colonizada dicotomizou, né, as classes, né, e as posições. Então nós temos, de um lado, o cidadão, do outro, esse outro, essa outra pessoa, esse outro ser que não faz parte do nosso grupo, né, do grupo hegemônico, o grupo que tem poder. Então, essa dicotomia possibilita a negação quase absoluta de todos os direitos daquele outro. Então, o jovem negro periférico, pobre, enfim, tem, desde pequeno, essa posição muito bem clara, né? Ele não tem nenhum direito assegurado, ele não conhece nenhum direito, por não ter educação, não conhece os outros direitos e assim vai. Então, essa criminalização, ela ocorre exatamente nessa negação do Estado, né, enquanto garantidor dos direitos, né? Ao negar esses direitos, né, ele joga o jovem em uma outra realidade, né? Essa realidade vai fazer parte desse processo de criminalização, que acontece primeiro na estrutura familiar, né, que nós não podemos falar em família, né, enquanto modelo, enquanto um único modelo, né, já que na periferia, né, na raça negra, de modo quase geral, a família é embasada na mulher, né, é um modelo matriarcal, que lá deixa sua família, deixa seus filhos, os menores, para cuidar de outras crianças brancas, né? Então, essa profissão, principalmente doméstica, né, da mulher negra, que é transmitida, né, que foi transmitida de forma geracional, ela deixa suas crianças se educando por si só. Então, inclusive isso foi um tema muito falado pelos meninos na reportagem que eu e a Thaís Ferraz fizemos, principalmente no CASE, sobre a questão da ausência do pai também e outras questões familiares bastante complicadas. Agora a gente vai ver um trecho da reportagem. Até que o meu irmão mais novo que eu, de 15 anos, se envolveu primeiro que eu. Começou a vender, a ganhar mais dinheiro que eu. Aí como a minha mãe era sozinha, trabalhava, fazia o que podia, né? Comecei a ver meu irmão mais novo se envolver primeiro que eu, me deu vontade também de vender, ter dinheiro, comprar as coisas para mim, ajudar minha mãe em casa. Eu comecei com uns 13 de idade. Entrei mais porque faltava comida em casa, né? Aí para me arrumar um dinheiro, minha mãe estava doente, meu irmão também não trabalhava. Aí para me arrumar um dinheiro, eu comecei a fazer um corre para arrumar dinheiro para nós comer alguma coisa, né? Saber, ela não sabia, ela nunca aceitou, porque meu pai ele foi morto com 3 tiros, só que ele não aceitava isso. Ele era mais de outros tipos de rolo, ele fazia coisas diferentes. Até que como ela era sozinha, tinha que cuidar cada um de si, o irmão mais velho se envolveu, tentou tirar, mas não conseguiu. O outro irmão era de 23 se envolveu primeiro, o de 21 depois se envolveu o segundo, e o de 15 se envolveu o terceiro e eu me envolvi por último agora. Eu falo pra mim sair desse mundo, né, cara, porque ele sempre, na real, a família do cara sempre quer o bem, né, tipo, meu pai não digo mesmo, né, meu pai tá descartado, né, mas minha avó, minha bisavó, sempre assim, né, minhas irmãs, sempre assim, sai desse mundo que você não vai durar muito tempo, né, porque eu tenho guerra com alguém, com gente, tá ligado, tenho guerra com umas pessoas aí, daí por isso que eles falam, né, você não vai durar muito. Porque, nem eu sempre falo, né, cara, se eu não matar eu posso morrer, né, cara. Meu pai não mora nem comigo. Saiu da Bahia quando eu tinha uns 9, 10 anos, 8. Ajudava bastante, só que era pouco, né, pra nós. Minha casa, minha família, assim, sempre foi daquele jeitão, né, tipo assim, quando tipo assim, meu pai, né, se juntou com uma mulher, daí nós nunca se demos bem, eu e a minha madrasta. Eu peço o apoio de você que está vendo essa programação aqui na TV comunitária, peço o seu apoio para essa parceria com grupos da sociedade civil, como o Coletivo Maruim, porque é uma forma de favorecer a liberdade de expressão, né? A expressão de mais vozes para ter acesso ao debate público, que hoje, infelizmente,
é tolhido pelo controle que poucos grupos têm dos meios de acesso, né, à comunicação pública. Voltamos agora do intervalo, este é o Maruim TV, estamos entrevistando o advogado criminalista Luciano Góes, falando sobre a questão da redução da idade penal, né? Então, Luciano, tem essa mobilização em torno da emenda constitucional de reduzir a maioridade penal, agora também mais focado na questão dos crimes hediondos, mas também tem uma iniciativa de modificar o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, mudando bastante a questão de tempo de internação, por exemplo. Você acha que esse tipo de iniciativa faz com que a sociedade brasileira caminhe na direção do aprofundamento do sistema como socioeducativo de fato, ou ao contrário, faz com que ele se aproxime do sistema penal para adultos, no caso? É exatamente o contrário do que ele se declara ser, né? São 10 anos de internação, né? Isso para falarmos desse plano B, né? Como foi colocado. Mas fora isso, nós temos vários outros planos, né? Nós temos projetos, né? A Nayara falou disso, que reduzem sistematicamente a idade, né? O que nós temos de fato é um projeto eugênico, né? De controlar, né, a questão da reprodução de uma determinada classe social, classe racial, enfim. E o relator da PEC 171 deixou isso muito claro, né? Se eu não me engano, foi essa semana ele falou, né, que com a nossa tecnologia, né, e com o avanço gradativo dessa tecnologia, nós poderemos, né, em um dado momento, saber que bebê, né, que ser será criminoso ou não, né? E isso nos mostra muito claramente para que serve a PEC, né? Para que serve essa proposta de redução de maioridade penal, né? É um projeto criminalizante, ele não tem nada de socializante, mesmo porque nós não podemos falar em socialização de quem nunca foi, né? Não podemos ficar estribados ou pensarmos nessas teorias do que nós chamamos tipo ressocialização, reintegração, reeducação. Para falarmos de reeducação, nós temos que falar de educação. E não basta a educação que nós temos, a educação pública no sentido que ela é colocada hoje, né? Nós temos que falar de uma educação de fato libertadora, né? Uma educação que traga qualidade de vida, que traga possibilidades para esses jovens. O que não acontece agora não vai acontecer com 10 anos. Né? Esses 10 anos de internação, para ficarmos só nessa proposta, já é uma exceção no sistema penal brasileiro, né? Ele vai sair dessa internação e vai entrar no outro sistema. Então, a gente vai mostrar mais um trecho do vídeo, né? Durante a apuração dessa reportagem, a gente notou que são poucas as iniciativas dentro do CASE, iniciativas socioeducativas, né? Mas um problema que a gente percebeu que é muito forte é a questão da incerteza. Você entra no sistema depois de receber a primeira condenação sem saber se você vai ficar 6 meses ou até 3 anos, né? E no caso, com essa iniciativa de mudar, de reformular o ECA, a perspectiva, a falta de perspectiva aumenta mais ainda, né? Segue o trecho da reportagem. Na real, daquele jeitão, né? Eu era que nem uma bolinha de ping-pong, né? Ia pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Daí não deu pra mim parar num lugar certo, assim, pra mim começar a estudar, né? Daí cheguei aqui, daí tomara a Deus que eu fique aqui, né, cara? Mas hoje em dia estão julgando por pouca coisa. Estão condenando a gente por qualquer coisa que aconteça. Aí o que acontece é que só dá saudade da nossa família. Aí eles falam que quando a gente sair daqui a gente vai agradecer eles porque estavam dando. Mas o que eles não sabem é assim, ó, que se a gente está aqui dentro e está fazendo isso, é porque a gente está com saudade da nossa família e quer sair daqui. Mas a gente queria mudar, mas queria mudar na rua, perto da nossa família. Eu já tinha mudança na rua, tipo, eu já tinha ido pessoalmente, o mês passado, antes de cair preso, eu já tinha ido eu mesmo pessoalmente fazer minha matrícula no colégio. Só que daí eu tinha ido recém 3 vezes e tinha parado uns 4 dias sem ir, até que enfim tive audiência, dia 6 tive audiência, o promotor disse que ia me deixar preso, 45 dias. Falei que estava estudando, mas mesmo assim, até que eu fiquei 6 dias, até que veio mais uma condena de 45 dias, passou para 6 meses e 3 anos.
Luciano, voltando um pouco para a questão do ECA. Eu lembro que quando a gente perguntou para a Nayara o que é a primeira coisa que poderia se fazer para que o ECA passasse a ser mais respeitado, e ela falou sobre a desmilitarização da PM. E outra coisa que eu queria perguntar para você é sobre o quanto a chamada guerra às drogas intensifica esse processo de marginalização e criminalização desses jovens. Realmente não temos como falar, né, em possibilidades, em futuro, sem falar no sistema como um todo, né? A polícia é parte fundamental do processo de criminalização. Ele faz a primeira seleção, né? E é claro que ele se orienta por um estereótipo, uma figura. Se nós pensarmos agora, fecharmos os olhos e imaginarmos um criminoso, nós vamos ter uma figura, né? Salvo engano, né, todos vão pensar, todos vão imaginar uma figura de um negro, de boné, enfim, ou não, de corrente, ou não, enfim, mas vai ser um negro. Se nós pensarmos no pivete, no trombadinha, vamos ter a mesma figura, né? Então é por isso que a polícia se orienta, e não é por acaso que ela se orienta assim, né? A gênese da polícia, né, em sua criação foi essa, né? E claro, isso já nos vincula à guerra contra as drogas, que nunca foi guerra contra as drogas, na verdade é uma guerra contra pessoas, ou quase pessoas, né? No Brasil, essa guerra é muito mais antiga do que é colocada costumeiramente, né? Enquanto os Estados Unidos declarou a guerra na década de 1970, se eu não me engano, no Brasil ela começou nas primeiras décadas do século XX, né? 1910 começaram os estudos, e 15, e aí a primeira lei proibitiva, se eu não me engano, 1930, enfim, ou próximo por ali. E nunca foi criminalizar a maconha, né, naquele momento, mas quem usava maconha, né? Alguns estudos nos colocam que foram os negros que trouxeram a maconha, introduziram a maconha no Brasil, né? E isso motivou, né, a criminalização naquele período, né? Em alguns momentos a maconha tinha a autorização dos senhores de escravos para ser cultivada em meio às plantações de cana-de-açúcar, de café, enfim, né? Nesse momento ela passou a ser criminalizada. Então nós temos o racismo por trás da nossa guerra contra as drogas, né? Nós temos criminalizando o produto, né, a droga em si, temos formando o campo de batalha, né, que sempre se dá na periferia, nas favelas, nas comunidades, enfim, e nós temos na criação dessa figura, né, do traficante. Então, nesse cenário de perseguição, eu gostaria de saber qual seria o efeito de uma possível desmilitarização da polícia militar. Se não falarmos em legalização, né, das drogas, não podemos falar em desmilitarização, né? As coisas andam juntas, né? Porque mesmo desmilitarizando, né, no sistema penal paralelo ele vai continuar, né? Nós temos aí vários instrumentos que nos demonstram isso, as armas sem registro, que não são autorizadas pela corporação, que são utilizadas no momento de folga, enfim. Não dá para falar de uma programação da polícia, né, fora da instituição da polícia. Então a reformulação é profunda na instituição, assim como na sociedade brasileira. Luciano, a gente vê que essa emenda constitucional tem uma aprovação popular de mais de 80%, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa questão de uma ilusão de que com isso se reduziria índices de violência urbana, né? Até uma coincidência, ou não, é que não é só o ECA que está fazendo 25 anos, né? A Lei dos Crimes Hediondos também fez 25 anos, né? E se a gente for ver, nessas últimas 2 décadas, o Brasil não apresentou melhoras nos índices de violência, muito pelo contrário, né? Quais são os interesses de se reduzir a maioridade penal? Bom, os interesses são vários e não são declarados, né? Pelo menos para a população em geral, que continua assistindo, né, aqueles programas de TV policialescos, enfim. Uma questão que deve ser colocada é que se, né, a punição
resolvesse alguma coisa, resolvesse índice de criminalidade, resolvesse o problema da criminalidade, né? Vamos colocar bastante aspas aí, porque nós temos processos de criminalizações. Os Estados Unidos, por exemplo, em muitos estados, não teríamos mais crime, né, por causa da pena de morte. Não gosto muito de usar os Estados Unidos como exemplo, mas nesse caso ele serve. Então nós temos, de fato, uma ilusão de diminuição da criminalidade. Mesmo porque esses jovens, crianças e adolescentes são responsáveis por uma parcela muito pequena de crimes violentos, né? Assim como o nosso sistema penal em si, né? Os crimes que estruturam, né, que sustentam esse sistema, são crimes contra o patrimônio, não são crimes contra a pessoa, né? Que são realmente o menor número desses crimes, né? Então nós temos que pensar, né, a cultura da punição, né? Porque essa população que clama por essa redução, ela não se vê como a clientela desse sistema, né? Se ela se vê, né, quando ela se vê, né, se é que isso vai acontecer, esse clamor vai acabar, né? Nós temos os políticos usando, né, de novo, o sistema penal, o direito penal que é colocado como última possibilidade de todos os sistemas, né, todo o sistema social, econômico, político, enfim, mas ele é trazido no primeiro plano. Existe uma série de estudos, pelo menos desde os anos 60, da chamada criminologia crítica, que abordam a questão de que um recrudescimento da punição não tem efeitos positivos na redução da violência, né? E você acha que esses políticos, esses deputados têm essa clareza? Então por que eles estariam insistindo tanto na redução da maioridade penal? Eu acho que falta um pouco de esclarecimento para a nossa classe política. Mas aí seria pedir demais, né? Porque quando falo isso, é retirar a base política desses políticos, né? Os seus eleitores estão construídos nessa clientela, né? Nessa base. Então, quando ele fala, quando ele clama, né, pelo combate à criminalidade, ele está fazendo sua base eleitoral para as próximas eleições. Então, não podemos falar em pensar que o direito penal vai solucionar alguma coisa. Não vai, nunca foi assim e nunca será. O direito penal em si não sustenta nem por ele próprio, né? Os problemas socioeconômicos, políticos, são muito mais complexos do que isso. Então é um discurso muito supérfluo pensar direito penal enquanto resposta política para problemas que a estrutura estatal, né, coloca, porque a violência estatal, institucional, ela vai continuar. Então, Luciano, você acha que as empresas que financiam as campanhas têm alguma relação com essa posição? Por exemplo, empresas que prestam serviços terceirizados para penitenciárias, por exemplo, que estariam interessados em que a população carcerária, que já é a terceira maior do mundo, aumentasse, por exemplo? Com certeza, com certeza. Um dos objetivos é a privatização do nosso sistema penitenciário, né? A demanda por esses jovens, né, e adolescentes criminalizados vai impor para o Estado lugares para colocar essa gente, esse povo. Então, vai demandar construções de penitenciários, né? E é claro que o sistema privado, né, vai se colocar nesse locus, né? Há uma vinculação exata, né, como você bem colocou, de financiamento de campanha, né, e agora vem a cobrança. As empresas sustentaram a campanha de alguns políticos, e nós temos isso bem claro no cenário nacional, né, e agora esse político vai ter que dar uma resposta para os seus financiadores, né? Então nós temos o criminoso sendo objeto. Então vai demandar uma pena mais dura e mais longa, né? Porque vai gerar lucros. Então, o nosso programa está finalizando, né? Agora a gente espera ver o que vai acontecer sobre a questão da redução da maioridade penal, né?
O nosso especial do Maruim continua, acompanha a nossa página no Facebook. Lembrando que o Maruim TV será transmitido todas as primeiras terças-feiras do mês, às 20 horas, mas você pode nos assistir pelo nosso canal do YouTube quando quiser, os programas estarão na íntegra. Não deixe de compartilhar e ver. Então, Luciano, muito obrigada, foi um prazer falar com você de novo, né? O Maruim agradece e também agradecemos aos telespectadores. Boa noite.